Você é da época da vitrola? Talvez não, né? Mas eu, quando era pequena e até minha adolescência, botei muitos LPs na vitrola. E como é que é? A gente tem uma agulha, né? Que fica no braço, e aí quando a gente vai ouvir o LP, a gente pousa ali na bolacha e aí a música começa a tocar. E o giro e o disco roda, vai rodando. Às vezes acontece do disco ter um arranhão. E aí o que acontece? Se ele pegar muitas faixas, sempre que a agulha passar por aquele lugar, vai saltar, né? Eu acho que essa analogia de um disco arranhado é uma boa analogia para a gente falar de acontecimentos frequentes, de padrões, de situações que volta e meia se repetem na nossa vida, né? E que se a gente não observar e não tomar consciência, a gente fica nos sobressaltos, né? Até que um dia a gente tem a graça, a gente é iluminado e percebe: olha, isso aconteceu, agora isso aconteceu há 3 meses atrás, há 6 meses atrás eu tive uma situação como essa. E aí a gente começa a identificar um padrão. E isso é a primeira etapa para a gente se libertar dele. Existem algumas coisas que a gente faz rotineiramente, frequentemente, que são coisas boas, que a gente pode entender também como padrões, né, que se repetem. Por exemplo, eu ligo todo domingo para minha avó. Então, todo domingo, no final de domingo, eu ligo para minha avó. Isso eu posso tomar consciência e a gente não tinha reparado. Não é que todo domingo, no final da semana, eu ligo para minha avó? E isso é um padrão que pode me fazer bem a minha avó. E não tem mal nenhum, né? Agora, não é desse tipo de coisa que a gente está falando. A meditação, ela pode nos ajudar, o aquietamento, o silenciamento, pode nos ajudar a perceber os padrões que a gente não tem consciência, mas que acabam nos travando, nos tirando liberdade, nos tirando autonomia, nos aborrecendo, fazendo com que a gente caia, vez por outra, num comportamento que a gente já sabe que não nos vai levar a lugar nenhum. Esses padrões a gente pode identificar em situações que se repetem com uma certa frequência. A gente pode identificar esses padrões em nós, em comportamentos que eu frequentemente adoto. A gente pode identificar esses padrões em pessoas que chegam até nós, né? Então eu tenho uma aluna que diz o seguinte: Ana, eu identifiquei um padrão. Todos os meus últimos 4 chefes eram intimidadores. A forma deles lidarem com a equipe era com a intimidação, por meio de um poder de força, e que deixava o grupo todo, né? Quando a gente entra no estado de observador da nossa vida, das nossas relações, a gente tem a chance de não ser mais o disco que simplesmente volta e volta para o mesmo lugar, mas daquele que está operando a vitrola e que tem a oportunidade de enxergar de cima e falar: nossa, aqui tem um arranhão, aqui tem um sulco. E se eu não mudar esse CD, esse LP, isso vai se repetir. Ou se eu não tirar a agulha e botar numa faixa que não esteja arranhado, isso vai acontecer. Esse estado de observação, onde a gente consegue identificar, é maravilhoso. Então vale aí uma reflexão. Para um pouquinho, fica 1 minutinho em silêncio, quieto, e tenta identificar o que na minha vida vem se repetindo de tempos em tempos. Que tipo de comportamento eu frequentemente adoto e não quero mais? Que tipo de situação eu frequentemente atraio? Então esse é o primeiro passo. O segundo é tentar entender qual é a raiz. Por que raiz? Porque a gente, na maior parte do tempo, com essa vida atribulada que a gente tem, a gente fica só na superficialidade. A gente identifica um padrão, a gente identifica um comportamento, mas não consegue entender o que me faz fazer com que aqueles eventos se repitam. No caso de um comportamento, por exemplo, sempre que eu vou na casa, tem almoço estou dando um exemplo hipotético, sempre que eu me reúno com os meus irmãos, com os meus primos, a gente briga. E as pessoas saem chateadas. E eu até sei disso, eu não gosto, porque eu queria que fosse uma reunião familiar, mas de 6 em 6 meses, na Páscoa, no Natal, não dá outra. Chega o momento da festa, lá estamos nós, discutindo e brigando. Isso é um padrão, né? Eu identifico esse comportamento. Mas o que será que é a raiz disso? Nós não fazemos nada que não tenha sentido.
Todo comportamento que a gente adota precisa ter um sentido, precisa fazer sentido para nós. Então, é isso que a gente chama de raiz. Qual é a informação, a crença que eu tenho por trás que me faz brigar? Então, por exemplo, pode ser a crença de que eu não posso levar desaforo para casa. Então, estou numa discussão política, meu primo fala alguma coisa onde eu me sinto ofendida e aí a minha raiz diz, Ana, você não pode levar desaforo para casa. E aí eu entro numa briga. Uma outra raiz pode ser eu tenho que ter razão, eu preciso ter razão, ou então eu tenho que dar a última palavra. E aí, se eu tenho que dar a última palavra, se eu acredito nisso, eu vou brigar, porque eu vou continuar. E o outro vai argumentar e eu vou em cima, eu vou em cima, eu vou em cima, eu vou em cima. A gente pode pensar qual é a nossa crença por trás de um padrão. Mas quando a gente pensa com a nossa mente, a gente normalmente não consegue mapear todas as possibilidades. E lembrando que uma raiz é algo que está profundo, né? Está ali debaixo da terra. Então a meditação ela pode ser um instrumento, uma ferramenta muito poderosa para a gente identificar as raízes dos nossos padrões, das situações que a gente atrai, dos comportamentos repetitivos. É tempo de liberdade, é tempo de transformar, é tempo de largar o que já não nos serve mais, é tempo de meditar. Se você quer conhecer mais, me manda uma mensagem. Tem muita coisa para descobrir aí nessa árvore enorme que é você.